Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Uma honra muito grande ser convidado, uma responsabilidade muito grande também para falar de um tema como esse. Em um momento como esse que nós estamos vivendo, muita polarização, quem aqui nunca discutiu política nos últimos tempos? Mas é uma grande oportunidade, como foi falado diversas vezes hoje, nas plenárias, nós estamos diante de uma janela de oportunidades. E a igreja, ela tem resposta. Para a gente começar a discutir esse assunto, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é isso. A resposta está na igreja, é em Cristo. Quando a gente parte desse ponto, as coisas começam a ficar um pouco mais claras. Queria começar com uma oração. Tem que só colocar já, deixar a apresentação. Não, ela está na lista. A gente começar com uma oração. Senhor, muito obrigado, Pai, pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui. Senhor, como igreja do Senhor, Pai, para tratar desse assunto. Senhor, no meio de pessoas, Pai, com a missão muito nobre, educadores, líderes, influenciadores. Pai, que o Senhor possa usar a minha vida, Pai, como instrumento do Senhor. Pai, que seja o Senhor a falar, não eu. Pai. Que o Senhor possa estar aqui no nosso meio, trazendo luz, trazendo, Senhor, conhecimento, para que isso tudo possa, Senhor, impactar em transformação. Nós cremos na transformação do Brasil. Senhor, nós cremos no chamado que o Senhor deu para cada um de nós cumprirmos essa missão. Senhor, assim como foi falado pelo pastor sobre Neemias, cada um, Senhor, que trabalhou na reconstrução dos muros, cada um exerceu um chamado nobre, um chamado especial para aquele tempo, assim como nós, Pai. Usa-nos, Senhor, para transformarmos a nossa nação. Senhor, colocamos diante de Ti, Senhor, cada esfera, Senhor, da sociedade, Pai, em especial a esfera política. Nós temos visto, Senhor, tanta confusão, tanta coisa acontecendo, Senhor. Mas que o Senhor possa, Senhor, nos dar direcionamento. Pai, em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor é conosco, que grandes promessas que o Senhor tem para o Brasil. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Pessoal, mais uma vez, só me apresentando, sou Carlos, sou graduado em administração, falar igual pastor, né? Eu não sou professor também, mas eu tenho uma graduação em administração, pós-graduação em gestão de projetos, e hoje eu trabalho na Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente em Brasília, no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, e é a secretaria que trabalha com política, toda política envolvida com criança passa por lá. E é uma honra e uma responsabilidade muito grande, né, a gente trabalhar com essa questão, e é o público-alvo de todo mundo que está criança e adolescente. E eu trabalho diretamente na parte de gestão de projetos, ou seja, todo projeto nacional que vem para a área da política do adolescente passa lá por nós. Então é uma responsabilidade muito grande. Peço a oração dos irmãos sempre que lembrarem. E sou responsável também como eu falei, por esses projetos, principalmente cooperação técnica internacional, ligados aos organismos internacionais. Então esse tem sido o meu trabalho no Brasil, já há 2 anos e meio. Sou originalmente de Belo Horizonte, mas tenho trabalhado em Brasília nesse tempo. E sou fundador do Grupo de Ação Política. É um ministério onde tudo começou, essa paixão por política. Sou um ex-aluno da Escola de Educação do Princípios, de Belo Horizonte, o primeiro colégio, que foi lá o Colégio Cristão de Belo Horizonte, vinculado à Igreja Batista da Lagoinha. Estudei no Colégio Batista Getsemane também. Então, toda a minha trajetória foi conhecendo essa abordagem, foi estudando a partir desses princípios. E a minha vocação e a minha paixão por política, o meu chamado começou lá atrás, um projeto que, no 3º ano do ensino médio, eu já tinha um gosto muito grande por política, mas eu me lembro que a professora de História ela promoveu um projeto que envolvia eleições, né? Então, você poderia candidatar a presidente, quem era do 3º ano a presidente da República,
segundo ano era governador, o primeiro ano era senador e deputado. Então, era dividido dessa forma. E eu me lembro que eu candidatei a presidente, a gente tinha toda a campanha que a gente fazia no colégio, envolveu todo mundo. Como que isso foi rico? Como que isso contribuiu depois para tudo que eu faço hoje? Então, é uma importância muito grande que cada projeto que você desenvolve na sua escola, cada gota de suor que você derrama, isso tem um impacto muito grande na vida dos alunos. E eu estou aqui hoje muito por esse fato. Então, esse ministério, o Grupo de Ação Política, é um ministério vinculado também à Igreja Batista Lagoinha, e a gente trabalha hoje na igreja capacitando as pessoas em política a partir de uma cosmovisão bíblica. Como eu posso pensar política a partir da Bíblia? O que a Bíblia fala disso? Quais são os conceitos que eu preciso me atentar? Mas eu não posso simplesmente entender esses conceitos. Mas o que eu faço com esses conceitos? Então, a gente trabalha a vertente da capacitação e da mobilização. Então, nós nos envolvemos em diversas articulações, diversas mobilizações. Tivemos um movimento muito grande contra a liberação do aborto, contra a liberação das drogas, em atos que a gente trabalhou também em combate à corrupção, várias ações nós começamos, mas tudo com fundamentação bíblica. E hoje, eu quero, como objetivo da nossa conversa, deixa eu só, acho que não sei se é essa apresentação. Só confirmar aqui se eu arquivo correto. Apresentar a importância da educação política para a transformação da nação. Serão abordadas questões atuais do cenário político brasileiro e apresentar um currículo de formação política no contexto da época. Então, esse é o nosso desafio, esse é o nosso objetivo. Mas por que falar de educação política? Por que a gente precisa trazer esse conceito? Por que isso é tão importante para esse momento da nossa nação? E depois de apresentar uma proposta para vocês. Qual que é a importância da educação política fundamentada na cosmovisão bíblica? Eu me lembro, certa vez, a primeira vez que eu estive nos Estados Unidos, fui participar de um evento, foi até lá com o Diego, e a pessoa que me buscou no aeroporto, eu me lembro que tinha um adesivo no carro, escrito da seguinte forma: Freedom is not free. Freedom is not free. A liberdade não é de graça. E eu comecei a conversar com aquela pessoa sobre isso, e falei assim, cara, interessante. Ele falou assim, olha, sabe por que eu coloco isso no meu carro? Para que nós, americanos, nós não podemos esquecer de onde nós viemos e quanto custou a nossa liberdade. Se hoje a gente tem a liberdade que nós temos, é porque muitas pessoas lutaram, sacrificaram. E ele começou a contextualizar aquela história que a gente já sabe, lá do Reino Unido, quando os peregrinos saíram de lá, eram perseguidos, tinham a liberdade deles ameaçada, e eles saem do Reino Unido para constituir uma nova nação, totalmente livres. E depois que eles chegaram nos Estados Unidos, todo o trabalho que foi feito, a luta que eles tiveram depois com a coroa inglesa, para que a liberdade fosse garantida. E aquilo começou a me chamar a atenção quando ele falou isso, porque geralmente, e essa pessoa conversando comigo me falou, sabe, às vezes as pessoas nascem no contexto da liberdade e não dão o valor devido que ela merece. O pastor hoje falou dessa liberdade que a gente tem hoje no Brasil. As pessoas nós nascemos num contexto de liberdade e nós muitas vezes não damos valor a essa liberdade que nós temos. E às vezes, sem perceber, pouco a pouco, isso vai sendo minado, isso vai sendo tirado. Pouco a pouco, a gente começa aquilo que nós poderíamos fazer, a gente já não pode mais. Algumas notícias começam a chamar atenção, algumas coisas que você anos atrás não via, você passa a ver. Porque as pessoas que nasceram na liberdade, muitas vezes não dão esse valor, e quando vão perdendo, pouco a pouco, ninguém vai chegar e tirar a liberdade de uma vez só. Esquece. As pessoas vão tirando. Tira aqui um pouquinho, tira um pouquinho ali, tira um pouquinho. Depois você já está acostumado com aquilo. E aí, para instaurar qualquer regime, é muito mais fácil. Nós vivemos uma luta histórica que envolve o poder do Estado e o poder do indivíduo. Quanto mais
mais poderoso o Estado, menos liberdade para o indivíduo. É uma troca. Não existe um Estado muito forte com pessoas muito fortes. Não existe. E quando a gente tem esse tipo de entendimento, a gente começa a conversar muitos espectros políticos que falam o seguinte: nós precisamos de um Estado forte, porque para reparar as injustiças sociais. A gente está conversando aqui. Quantas injustiças sociais existem no Brasil? E quem pode resolver essa injustiça social? Um Estado forte. É aquele que pode garantir essa justiça social. Ou seja, eu deposito no Estado. Eu acredito que a redenção ela está no Estado, que a justiça ela vem do Estado. Eu deposito a minha esperança no Estado. E por isso eu começo a falar: olha, precisamos de um Estado forte, porque é dele que vem a solução. Mas ao mesmo tempo nós temos pessoas que vão para um outro espectro e falam: não, nós precisamos, a resposta não está no Estado, ela está no indivíduo. Nós precisamos dar poder total para o indivíduo, pela capacidade do ser humano, por tudo que o ser humano conquistou. E é do indivíduo que está a resposta para as coisas, para reparar as injustiças sociais. E a gente fala: para onde que eu vou? Nós, como cristãos, a resposta não está no Estado, não está no indivíduo, ela está em Cristo. A redenção, ela está em Cristo. É entender que é nele que nós temos a resposta para todas as coisas. Não é empoderando o Estado e não é empoderando o indivíduo, porque quando eu empodero o indivíduo e esqueço que ele é um ser humano pecador, que ele tem um coração corrompido, eu não vou chegar a lugar nenhum. Eu vou chegar na mesma catástrofe, só que de caminhos diferentes. E quando a gente vê, é interessante, tem uma história muito interessante de pessoas que depositaram toda a esperança de justiça social no Estado, que aconteceu nos Estados Unidos. A igreja americana, ela tinha um envolvimento muito grande em ação social. Existia um grande envolvimento de todas as pessoas que dizimavam e ofertavam para causas sociais, os moradores de rua. Existia um envolvimento muito grande. E certa vez, um famoso editor do jornal The New York Tribune, dos Estados Unidos, ele começou a tratar nos editoriais do jornal, falando que quem tinha responsabilidade para com os pobres não era a igreja, mas sim o Estado. O Estado deveria assumir essa posição. E ele começou a pregar isso e foi chamado para debates televisivos, e isso começou a acontecer nos Estados Unidos de uma forma muito frequente. E aí, diversos embates aconteceram até que isso foi absorvido. O Estado entendeu que ele poderia se tornar mais forte se ele se colocasse na posição de reparador das injustiças sociais. Ele entendeu que era uma oportunidade para ele pegar essa responsabilidade. E o Estado começou a fazer isso. E quando o Estado começou a fazer isso, existem números que mostram a queda vertiginosa das contribuições da igreja para ações sociais. A igreja parou. Porque a igreja começou a pensar: para que eu vou colocar dinheiro aqui se o Estado já paga o imposto? Isso não é responsabilidade minha, do Estado. E por isso, automaticamente, isso passa a trabalhar de uma forma na cabeça das pessoas de que o Estado é responsável por todas as mazelas. A minha vida aqui não tem nada a ver com isso, eu já pago meu imposto, deixa o Estado resolver. E a gente começa a desvirtuar isso biblicamente. Eu estava falando aqui, quando eu tinha 16 anos, fui convidado para participar de uma reunião no partido político. E quando eu entrei na sala, gente, me colocaram na mesa e falaram assim: olha, eu sei que você é cristão, eu quero mostrar para você que o maior socialista de todos os tempos se chama Jesus Cristo. E começou a falar do cuidado com os pobres, começou a mostrar que... E aí começando a falar assim: gente, tem toda a razão, faz sentido. O que eles estão falando é bíblico. Até recentemente, um grande cantor, não sei se vocês viram, postou, nas redes sociais falando assim: olha, meu espectro político é esse porque é o único espectro capaz de responder às injustiças sociais. E aquilo começou a entrar na minha cabeça e quando a gente vai ler a palavra de Deus, como que eles desvirtuam? Como que eu misturo o papel do Estado, da igreja, o meu papel como cidadão? E eles colocam tudo uma coisa só, em bola, e falam assim: quem faz isso é o Estado.
Mas nós estamos hoje, o grande desafio, nós estamos negociando liberdade em troca de proteção do Estado. O presidente Wilson, em 1912, dos Estados Unidos, eu coloquei algumas citações que eu acho bem interessante. A história da liberdade é a história dos limites de poder do governo e não o crescimento dele. Quando resistimos à concentração de poder, resistimos, portanto, ao poder da morte, porque concentração de poder sempre precede a destruição da liberdade humana. Exatamente isso que a gente está falando. Estado muito forte, ele só consegue poder se alguém concede poder, menos liberdade para as pessoas. E pegando uma definição de Webster, de política, acho bem interessante. Olha o que ele fala. A ciência do governo, aquela parte da ética que consiste na regulamentação e governo de uma nação ou Estado, para a preservação da sua segurança, paz e prosperidade, compreendendo a defesa de sua existência e direitos contra o controle ou conquista estrangeira, o aumento de sua força e recursos e a proteção de seus cidadãos em seus direitos, com a preservação e melhoria de sua moral. Eu acho interessante porque, quando a gente abre Romanos 13, fala o seguinte: pois os governantes não devem ser temidos a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela enaltecerá, pois é servo de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não corta a espada sem motivo. É servo de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Interessante que o Webster é uma definição bem próxima, porque ele fala que a função, o governo de uma nação-estado, para a preservação da segurança, paz e prosperidade. Ele fala disso de uma maneira muito clara. E fala depois da proteção de seus cidadãos e seus direitos, com a preservação e melhoria da sua moral. O Webster aqui ele não fala de um Estado muito forte, porque um Estado muito forte ele vai acabar que vai minar os direitos. Mas também ele não fala de um Estado mínimo. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Muitas pessoas se definem um Estado mínimo, porque o Estado mínimo, se ele for tão pequeno, ele não vai ser capaz de garantir a segurança. Ele não vai ser capaz de garantir paz e prosperidade. Ele não vai ser capaz de lutar contra qualquer tipo de ameaça estrangeira. Ele não pode ser tão grande a ponto de minar nossa liberdade, não tão pequeno a ponto de promover o caos. Ele precisa, o equilíbrio, e aquilo que Romanos fala exatamente, e essa é a riqueza, você vê um equilíbrio. Se você pratica o mal, você vai ter medo. Se você pratica o bem, você vai ser enlouquecido. Ele fala de um equilíbrio. Então, é muito importante, como cristãos, a gente ter essa concepção do tamanho do Estado. Estado muito forte, Estado mínimo. Se a gente for considerar dessa forma, simplesmente esses dois modelos, a gente vai estar ignorando o próprio princípio da palavra de Deus. E aqui eu acho uma frase, uma sentença fantástica do Jerry Connick, que é fundador da Family dos Estados Unidos. Olha o que ele fala. O que eu não percebia é que a degradação moral não é o objetivo da cultura de morte. É simplesmente o meio. O real objetivo das revoluções sociais é sempre poder e controle. Eles tentam vender a mudança da ordem social para suprir a alegria terrena. Mas por que promove a degradação moral? Porque não podem exercer controle sobre pessoas com alto poder. Entretanto, quando as pessoas são dominadas pelas paixões, o caos vem. Então a sociedade, desejosa por paz, rende a sua liberdade para empoderar ditadores em troca de uma pretensa segurança. O que a gente tem visto nesses últimos tempos? Nós temos visto um conflito social proposto muito claro de todas as ordens. Nós temos visto um conflito acentuado do branco com o preto, do rico com o pobre, do hétero com o homo. A gente tem visto conflitos que são provocados o tempo todo. O tempo todo. E se a gente for ver o que ele fala aqui, o que eu não percebi, que a degradação moral, isso que a gente tem vivido, não é o objetivo da cultura de morte, é simplesmente o meio. Por que provocar conflitos? Por que provocar todo esse conflito social?
Porque o caos precisa vir para que tome o poder. E pessoas que têm autogoverno, que têm conhecimento e têm autogoverno, elas não vão se dobrar diante dessa situação. Quando a gente estuda, gente, o marxismo cultural, Antônio Gramsci, e você vê os seus discípulos, a forma como eles construíram. Tem um discípulo de Gramsci, um dos livros dele, quando ele vai falar sobre essa questão social, é impressionante o que ele fala. Ele mostra, primeiro ele faz uma associação muito forte, que quem provocou toda essa ordem que nós vivemos hoje, que é um sistema de preconceito, um sistema injusto, foi a moral judaico-cristã. E para que nós possamos instaurar um novo sistema, a gente precisa destruir a moral judaico-cristã. Por isso nós precisamos de promover conflitos. E quando a gente tem um dos discípulos de Gramsci, a dedicatória do livro dele, quando você abre, ele fala o seguinte: dedico o meu livro ao primeiro que se levantou contra uma ordem pré-estabelecida, Lúcifer. Ele fala isso de uma maneira muito clara, porque ele fala: Lúcifer teve coragem de enfrentar uma ordem que estava pré-estabelecida para que uma nova era fosse inaugurada. O que nós vivemos hoje, o caos social, ele vem lá de trás, de Lúcifer. Porque o confronto com a ordem pré-estabelecida, tudo que a gente vive, isso não veio à toa, isso foi pensado, isso foi elaborado para que as pessoas comprassem. Sabe, gente, quando a gente começa a ver isso, a gente entra lá, a gente está comentando agora sobre alguns movimentos como Black Lives Matter. E quem aqui é favorável ao racismo? Claro que não, a Bíblia combate isso. Né? Lembra lá do Paulo, o Filemon, quando ele fala assim: olha, ele é seu irmão, ele é igual a você. Ou seja, se eu falo que um senhor ele é igual a um escravo, não justifica mais a escravidão, nós somos iguais. E naturalmente, isso ao longo da história, isso caminhou até lá no Reino Unido, né? William Wilberforce libertou a Inglaterra do período de escravidão. Mas quando a gente começa a ver essas situações, e eles entrando dentro da igreja, é algo que a gente precisa ficar muito atento. Recentemente, grandes expoentes dessa ideia do caos, do conflito, eles falaram o seguinte: olha, para que nós possamos tomar o poder, a gente precisa de entrar nas igrejas. E como que entra nas igrejas? Gente, você reúne um grupo de crentes e começa a falar do aborto. Sabe como você ama aquela pessoa da maneira que deveria amar? O que você está fazendo? O que você está combatendo? Você não está minando a liberdade dessa pessoa? E às vezes o cristão fala assim: cara, não é verdade, eu estou odiando. Eu estou odiando, sério. E aí você começa a achar que você realmente está odiando, que você está errado. E para reparar isso, você começa a absorver essa ideia e abraçar tudo aquilo que a Bíblia fala que é pecado. Nós precisamos de amar as pessoas. A Bíblia é muito clara com isso. As igrejas, nós como cristãos, nós precisamos de abraçar quem quer que entre na nossa igreja, que queira transformação, ajudar essas pessoas. Nós amamos essas pessoas. Cristo deu a vida por essas pessoas. O que nós não podemos confundir é que o sistema que está sendo proposto não é questão de amor. É uma filosofia que eles estão querendo inserir na cabeça das nossas crianças para que isso seja tratado como algo normal. Quando você entra e começa a falar isso sobre a questão do que eu estava falando do Black Lives Matter, eu vi muitas igrejas apoiando esse movimento, sem entender o que está por trás disso, os movimentos que estão por trás disso, que são movimentos até que negam a própria necessidade de governo, anarquistas. Isso é antibíblico, a Bíblia é muito clara quanto a isso. Deus estabeleceu também a autoridade, o governo civil. São anarquistas. Por que desse caos? Por que essa confusão que eles fazem, que eles promovem? Porque eles não acreditam na necessidade de poder. E quando a gente começa a embarcar nessas ideias, a gente está contribuindo para simplesmente o real objetivo das revoluções sociais de poder e controle. Tem alguém querendo tomar. Tem pessoas querendo tomar. Tem grupos muito fortes querendo assumir poder e controle. Você quer ver o Partido Comunista Chinês? Quer ver um partido, um grupo que tem mais dinheiro que eles? É difícil. Partido Comunista. Querem poder, querem controle.
E o autogoverno é a chave e o conhecimento para que nós não entreguemos o poder para essas pessoas. E aí uma citação da Elizabeth Dumas, ela fala: o autogoverno cristão é o senhorio de Cristo, operando no crente, possibilitando que as leis e princípios do reino de Deus governem as decisões e escolhas do indivíduo, que inevitavelmente afetarão a ele, a sua casa, igreja, sociedade, local de trabalho e governo civil. Gente, uma sociedade com autogoverno é um grande empecilho para a instalação de regime ditatorial. Enquanto pessoas sem autogoverno são os grandes catalisadores para que regimes ditatoriais possam imperar. É o núcleo de quando a igreja começa, quando o maestro da vida começa a entrar nas igrejas, quando vem mensagens como essa, com um renovo. É uma luta que está sendo travada para que seja uma sociedade, pessoas dotadas de um autogoverno. E vocês podem saber que vocês não são bem vistos, e nem serão. Mas a gente não foi chamado por Deus para sermos bem vistos. Ainda existe uma cruz. Pedro morreu foi de cabeça para baixo. Não existe uma garantia de que a gente não vai sofrer. A Bíblia fala que isso vai acontecer. Mas sofrer no nome dele é privilégio, é uma honra. Que Deus chamou a gente para esse tempo, não foi à toa. O Webster fala o seguinte: na família são formados os elementos dos governos civis. A disciplina familiar é o modelo de toda a ordem social. Por que as famílias são tão atacadas? Por que as famílias são tão atacadas como nós temos visto hoje? O respeito pela lei, o magistrado começa em respeito pelos pais. As famílias são o berçário dos bons e dos maus cidadãos. O pai que negligencia a correção do seu filho, ou quem, por seu exemplo, corrompe, é o inimigo da comunidade a qual ele pertence. O pai que instrui seu filho nos bons princípios e o submete à disciplina correta é o anjo da guarda de seu filho e o melhor benfeitor da sociedade. Eu participei de algumas reuniões, como eu falei com vocês, né, do meu trabalho. Eu participei de algumas reuniões que um grupo de pessoas, quando a gente ia apresentar projetos que a família está envolvida, né, que o pano de fundo é o fortalecimento dos vínculos familiares, até porque existe uma relação muito grande de redução da letalidade, redução da violência contra a criança e famílias fortes, fortalecimento de vínculos familiares. Isso é comprovado. Toda vez que a gente começa a tratar de um projeto que fala de fortalecimento de vínculo, tem um grupo aí que fala assim: olha, se vocês vão começar a falar de família, a gente nem começa o assunto. Porque a família é a grande violadora de direitos. A família é a grande violadora de direitos de criança. É lá que o pai abusa, que a mãe abusa. A gente sabe que tem casos como esse. A gente sabe que tem. Agora, é como se eu tivesse machucado aqui no meu braço, eu prefiro arrancar meu braço do que tratar a ferida. E o que eles estão propondo é exatamente essa loucura. Vamos arrancar a família. Vamos instalar um caos. A disciplina familiar é o modelo de toda a ordem social. Vamos ligar isso lá com o Jerry Conte falou. Por que o caos? Porque querem poder. John Kennedy, de 1961, os direitos do homem não vêm da generosidade do Estado, mas das mãos de Deus. Isso é fundamental para a gente entender. Mas se não existe Deus, de onde virá? Da generosidade do Estado. Por que as pessoas, porque tantos regimes comunistas, eles lutam contra qualquer menção a Deus, qualquer forma de crença. Porque eles sabem que a minha esperança última está em Deus. E se ela está em Deus, não está no Estado, eu não vou me prostrar diante daquilo que eles vão querer fazer. Por isso é importante eu deletar Deus. Deus não pode estar no meu caminho. Deus não pode existir. Em nome do bem comum. Deus não pode existir. E por isso, eu preciso que as pessoas entendam o que é o Estado. Inclusive, recentemente eu ouvi de uma procuradora falando que criança não pertence à família, pertence ao Estado. Isso parece uma ideia absurda, gente, mas não é. Isso tem processado, pouco a pouco, como eu falei lá no início, pouco a pouco as coisas estão acontecendo e a gente não se atenta. A gente não se atenta pelo que está vindo. Mas essa ideia de que as crianças pertencem ao Estado
ela não é uma ideia tão absurda assim para muitas pessoas que estão em posição de autoridade. Presidente Ronald Reagan: a liberdade nunca está a mais de uma geração da extinção. Ela deve ser protegida, ou um dia passaremos nossos anos dizendo aos nossos filhos e netos como era nos Estados Unidos, onde os homens eram livres. Muito interessante, a liberdade nunca está a mais de uma geração da extinção. Isso mostra o compromisso de cada um de nós, a cada geração, de lutar pela liberdade, de preservar por essa liberdade. Isso é algo que nós, como educadores, precisamos de passar para as nossas crianças e adolescentes, esse valor da liberdade. Porque ela nunca está mais de uma geração da extinção. Os próprios Estados Unidos hoje estão sofrendo muito com isso. E aí eu quero entrar um pouquinho num contexto bíblico, que é a saga da transformação de escravos em homens livres. O deserto, os 40 anos no deserto, foi uma grande escola para transformar a mentalidade de escravos em homens e mulheres livres. Deus usou esse tempo para que a nação de Israel pudesse ser realmente constituída uma nação. É interessante que se hoje a gente perceber a distância que eles percorreram, lá do Egito até o local da Terra Prometida, se você for de carro, você vai e volta no mesmo dia. Dá para você ir passear e voltar. Tá, 40 anos! Por que 40 anos? Porque não se fazem escravos em homens livres da noite para o dia. Deus percebeu que os 40 anos seriam necessários para arrancar aquela mentalidade, para arrancar tudo aquilo, toda a podridão, tudo aquilo que os 400 anos ali no Egito foi internalizado, entrou na cultura deles. Deus sabia que aquilo precisava ser atingido, que aquilo precisava ser tratado e que o deserto seria a escola para eles. Chegou um tempo que Deus fala o seguinte: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito e também tenho escutado o seu clamor, por causa dos seus feitores, e sei o quanto eles estão sofrendo. Engraçado, feitores são servidores públicos, né, na época. São pessoas que estavam lá provocando a opressão. Mas Deus escutou o clamor do povo. E quando que Deus falou isso? Foi quando Moisés estava lá na sarça ardente. Deus já trouxe para eles: eu estou vindo, não escapa aos meus olhos a opressão do povo, que o povo tem sofrido. Eu tenho escutado o seu clamor e sei o quanto eles estão sofrendo. Chegou um dia que Deus deu um basta. E no caminho do deserto, a gente vê uma série de ações que demonstram a mentalidade de escravos que eles tinham. Esse versículo, nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. A marca do povo, quando saiu, isso é muito claro, né? Muitas vezes a gente associa com a gente mesmo, isso é verdade. A murmuração, eles começavam a murmurar e falavam: olha, tudo que a gente via lá, mas eu comia melancia, pepino, eu comia peixe, eu comia cebola e alho, que aquilo? As migalhas assistencialistas cumpriram bem o papel de manter as pessoas cativas, as pessoas presas. Muitas vezes as pessoas abrem mão da liberdade delas, elas abrem mão daquilo que elas podem fazer em troca de migalhas. E isso não é uma coisa atual, isso já vem de um tempo que os governantes entendiam isso, para que mantenham as pessoas minimamente satisfeitas. Dá um trocado. Basta que elas fiquem satisfeitas. Dá um pouquinho de alho, de cebola. A gente produz tanto, dá um pouquinho. Deixa elas satisfeitas com as migalhas que nós damos, porque nós vamos manter a nossa autoridade e manter que elas estejam cativas. Tudo que o Estado ditatorial ele quer é que as pessoas acreditem que tudo isso vem da generosidade do Estado. E aí ela vai cumprir bem o papel para qual ela foi instituída. Quais são os pepinos, as melancias, os alhos que nós brasileiros gostamos tanto? E que nós não estamos dispostos a negociar de forma alguma?
para Deus transformar o Brasil, para Deus nos transformar em homens e mulheres realmente livres, nós precisamos abrir mão das migalhas que nós temos recebido ao longo do tempo. Nós precisamos de olhar para o Estado e quando ver alguma coisa, falar assim, nossa, graças a Deus, olha. Porque tem a bolsa tal, vem o auxílio emergencial, vem a Bolsa Família, vem tal coisa, e por causa disso, eu devo toda a minha vida ao Estado. Será? Eu não estou falando que o Estado não tem nenhum poder, não tem o dever, em algumas situações, de intervir. Não é isso que eu estou falando. Mas quando isso vira uma bandeira de Estado, sinalzinho vermelho precisa de acender. Porque isso não é de graça. É em troca da sua fidelidade, em troca da sua liberdade. E é interessante quando Deus, ele chega o momento deles entrarem na terra e Deus vai entregar as leis. Antes dos 10 mandamentos, Deus fala o seguinte, olha o que Deus fala. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. E aí ele vai lá e começa a falar cada um dos 10 mandamentos. Por que ele falou isso antes de falar cada um dos 10 mandamentos? Porque ele estava sinalizando, olha, tudo isso que eu vou falar agora para vocês, é para que vocês não voltem às condições de escravos. Isso é fruto da minha misericórdia. Eu sou o Senhor teu Deus. E pela misericórdia e pelo amor que eu tenho a vocês, eu instituo essas leis para que vocês vivam como homens e mulheres livres. A lei é precedida da misericórdia e tem o objetivo de preservar a liberdade de modo que jamais voltem à escravidão. Os primeiros mandamentos, eles falam da relação do povo com o próprio Deus. Não se afastem de Deus, porque esse é o princípio de toda ruim. Mas depois tem a relação deles com o próximo, a relação deles com a comunidade, a relação deles com toda a sociedade. Tudo aquilo está previsto ali nos 10 mandamentos. Mas o princípio que Deus coloca, ele fala, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra da escravidão. E isso é algo muito interessante quando ele fala o seguinte, reúna o povo, homens, mulheres, crianças, estrangeiros que morarem nas suas cidades, para que ouçam e aprendam a temer o Senhor, o seu Deus, e sigam fielmente todas as palavras dessa lei. Os seus filhos que não conhecem essa lei terão que ouvi-la e aprender a temer o Senhor, o seu Deus, enquanto vocês viverem na terra da qual tomaram posse quando atravessaram o Jordão. Está aqui o segredo. Reúne homens, mulheres, crianças, toda a diversidade da sociedade, junta, para ouvir a palavra, temer o Senhor, aprender a temer o Senhor e seguir fielmente as palavras que Ele diz, para que vocês continuem sendo livres. Só que isso, e é interessante mais uma citação do presidente Harry Truman, os Estados Unidos, a base fundamental para as leis de uma nação foram dadas a Moisés no monte. A base fundamental da nossa Constituição vem de Êxodo e Mateus, de Isaías ao apóstolo Paulo. Eu não acho que enfatizamos isso nesses dias. Se nós não tivermos um arcabouço moral, vamos acabar em um governo totalitário que não acredita nos direitos de ninguém, a não ser do próprio Estado. Reconhecer de onde vem a base para a liberdade. E quando a gente esquece de onde vem, lembrem sempre disso, né? Os meus direitos não vêm mais de Deus, Deus não existe, ela vem do próprio Estado. Chegou um tempo que o povo esqueceu. Eles entraram no Jordão, atravessaram o Jordão, entraram na terra prometida, mas eles esqueceram daquilo que Deus tinha estabelecido para eles. E aí, de novo, eles voltam à condição de escravos. Eu destaquei alguns textos porque eles são realmente muito importantes para a gente entender o contexto. Olha o que Deus fala com eles antes de encaminharem eles para o cativeiro. Convertei-vos agora cada um do seu caminho e da maldade de suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu, e a vossos pais para sempre. E não andeis após outros deuses para os servirdes, e para vos inclinares diante deles, nem provoqueis a ira com a obra de vossas mãos, para que não vos façam o mal. Porém, não me destes ouvidos. E aí Deus fala, olha, vocês perderam a essência, aquilo que eu ensinei para que vocês tivessem a liberdade garantida, vocês perderam.
Vocês não têm mais a mim, vocês se afastaram. E é interessante quando ele fala aqui, ó, e habitai na terra que o Senhor vos deu. Esse habitai na terra, quando você vai no original, é a mesma instrução que Deus deu para Adão lá no Jardim do Éden, para que ele lavrasse a terra. Vocês esqueceram os princípios básicos que eu ensinei para vocês. Vocês não exercem mais o governo. Deus retomou aquilo que ele tinha falado com Adão lá atrás. E estava mostrando que isso fez com que eles fossem de volta para o cativeiro. E aí vem algo que é triste, um dos versículos mais tristes que a gente tem, quando ele fala o seguinte: e farei desaparecer dentre eles a voz de gozo, a voz da alegria, a voz do esposo, a voz da esposa, como também o som das mãos e a luz do candeeiro. Quando a gente vai para um regime, que é a nossa ditatorial, quando a nossa liberdade é tomada, quando eu não tenho aquilo que eu faço, eu não tenho mais recompensa para aquilo é para a glória do Estado. Quando aquilo que eu tenho que fazer, tudo, eu preciso da permissão do Estado, eu não vou ter mais gozo, eu não vou ter mais alegria, eu não tenho mais realização pessoal. Mas num regime como esse, não é só o pessoal que é atingido, as famílias também é atingidas. A voz do esposo e a voz da esposa. A liberdade, a família são tirados. Mas aqui também ele fala como também o som das vozes, isso aí é um moinho, em outras traduções, o barulho do moinho. Força de trabalho. O seu trabalho, você não vai usufruir mais do seu trabalho. Aquilo, os instrumentos não são mais seus, mas sim do Estado. Você não vai ter mais realização pessoal, você não vai conviver mais com a família, e o seu trabalho agora não pertence mais a você. E isso vai gerar, o candeeiro era usado, né, à noite para aqueles. Não existia luz elétrica, né, então as pessoas tinham que ter um pouquinho do azeite ali para iluminar. Nem isso mais eles teriam acesso, para viver na total pobreza, que é o destino final de um sistema como esse. Você perde sua liberdade, sua família é atacada, você não consegue mais trabalhar e você entra num regime de pobreza total. O que a gente está vendo na Venezuela, acho que é um pouquinho parecido com isso. Exatamente. Cada um dos passos foram seguidos. Isso aqui aparece em Jeremias. Jeremias já alerta para o que significa viver num regime ditatorial. Aparece um profeta chamado Ananias, e ele fala o seguinte: o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, declara: já tirei o jugo do rei da Babilônia dos vossos pescoços. Dentro de 2 anos trarei de novo para o templo os tesouros que Nabucodonosor transportou para a Babilônia. Um profeta levantou e falou assim: olha, fiquem tranquilos, em 2 anos eu vou tirar vocês do cativeiro. E a igreja deve ter falado: glória a Deus, aleluia, profeta do Senhor. Era tudo que eu estava pensando. Em 2 anos, gente, vamos trabalhar mais um pouco. Em 2 anos a gente vai estar livre de novo. Logo depois, Deus chama Jeremias e fala assim: olha, vai falar com o povo. Eu vou trazer uma mensagem diferente. Não são 2 anos que eles têm para mim. E aqui, destacando esse ponto que Jeremias fala: quando passarem 70 anos na Babilônia, irei em vossa ajuda e cumprirei a minha promessa e vos trarei para casa. Ananias falou que em 2 anos o povo sairia daquela condição e voltaria para a terra prometida. Jeremias fala: é mentira, são 70 anos. Porque em 2 anos não se fazem escravos e homens livres. 40 dias não se fazem escravos e homens livres. O que a essência do chamado de cada um de nós como formadores, trabalha com gerações. Como a gente cantou hoje, né? Gerações, com gerações. Nós precisamos trabalhar gerações para que nós possamos ser livres. E resistir à tentação do triunfalismo que muitas vezes nós somos tomados. De profecias que muitas vezes nos trazem um ânimo tão grande de falar assim: nós seremos sim transformados em pouco tempo. Mas às vezes a gente prefere dar ouvidos aos Ananias e não aos Jeremias, porque os Jeremias, eles falam de forma mais profunda e exigem sacrifício da nossa parte. Enquanto Ananias fala, ele traz uma receita simples com um problema complexo. Jeremias chama as pessoas para a responsabilidade e fala: construam as vossas casas,
Não tenham receio de fazer projetos a longo prazo. Plantem pomares, pois vão ficar aí muitos anos. Podem casar e ter filhos. Procurem maridos e mulheres para esses últimos e façam-se rodear de netos. Multipliquem-se e não decaiam. Trabalhem para a paz e a prosperidade da Babilônia. Orem por ela, porque se a Babilônia tiver paz, vocês estão me entendendo? Vocês precisam voltar a viver como homens e mulheres. Vocês precisam se voltar para Deus. Vocês precisam começar a construir as suas casas. Fala de relacionamento familiar. Comecem de novo a viver como família. Vocês precisam fazer projetos a longo prazo. Já começa a plantar aqui esperando que você vai colher e trabalhe para que a colheita venha. Você precisa recuperar tudo isso para que vocês voltem à terra. Não são 2 anos para que isso aconteça. Precisamos ouvir os Jeremias e não Ananias. E é um texto que a gente gosta muito, né, de falar, a gente usa muito poderoso depois dos 70 anos. E aí olha o que Deus fala: porque eu não me esqueci dos planos que fiz a vosso respeito, os planos de bem e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Nesses dias, quando orarem a mim, eu vos ouvirei. Encontrar-me-ão quando me buscarem de todo o vosso coração, com toda diligência. Sim, diz o Senhor, serei achado por vocês e porei fim à vossa escravidão. Restaurarei a vossa situação. Juntar-vos-ei das nações para onde vos enviei, e hei de trazer-vos de novo para a vossa terra natal. Esse versículo é tão poderoso. Mas em que contexto que ele foi falado? Quando um balde de água fria talvez tenha sido dado ao povo. Não vão ser 2 anos, não. Vão ser 70. Vão ser 70. Mas olha, eu sei o pensamento que eu tenho sobre vocês. Pensamento de paz para vos dar um futuro. Trabalhem. Eu estou com vocês. Não vão ser 2 anos, vão ser mais. Mas trabalhem para que vocês voltem à condição de liberdade. Se a gente for ver o contexto brasileiro, quando eu falo de pequenas coisas que começam a acontecer, para chamar a nossa atenção. Nós temos vivido um tempo, não sei se a gente tem áudio aqui, mas um pequeno vídeo. Talvez todos tenham visto aqui. Então, está assim, não tem problema não. Isolamento social é custo, virtualmente superado. O caso aconteceu na Praça dos Advogados, na área nobre da cidade. Este vídeo divulgado nas redes sociais mostra Camila Helena Américo Francisco, de 35 anos, sentada sozinha em um banco da praça. É abordada pela guarda metropolitana. Retorno da programação. Da transmissão. Araraquara. Enfim, aqui eu acho que dá para a gente ver o que aconteceu. Essa mulher, isso não foi um caso isolado. Isso foi um caso que aconteceu em outras situações, né, de idosos, pessoas sendo à força, vendo cenas lamentáveis como essa. Foi de assustar. A gente vivia realmente tempo, obviamente, que demanda toda a atenção da nossa parte. Nunca a gente tinha vivido uma crise como essa. Mas quando a gente vê ações como essa, ações como... Não sei se vocês viram, né? Supermercados gaúchos fecham corredores e cobrem prateleiras após o decreto que proíbe venda de produtos não essenciais. Supermercados sempre ficaram abertos. Só que se você for um supermercado grande, você consegue comprar diversas coisas. E aí, no Rio Grande do Sul, foi decretado que as coisas que não eram essenciais, quem determina o que é essencial? É o governo. Olha, eu preciso de comprar, minha vassoura quebrou. Não, vassoura não é essencial. Não, é essencial. Não é essencial comigo. Não, mas
O que é essencial? Quem vai definir? Então, quando você vai lá e tampa isso aqui, quem está colocando isso? É o Estado. Será que isso está normal? E eu destaquei aqui também um decreto pelo governador do estado, Sergipe. E nesse decreto, o que ele fala? Eu destaquei essa parte, falando da pandemia. A requisitar bens móveis e imóveis privados, serviços pessoais e utilização temporária de propriedade particular, desde que sejam estrita e efetivamente necessários a minorar o grave e iminente perigo público observados nas demais comunidades legais. O governador Sergipe está falando assim, ó, Ana Beatriz, eu preciso do seu carro. Não, mas estamos vivendo uma crise. Eu quero um quarto na sua casa. Aqui, gente, um decreto falando de propriedade particular. Como assim? O Estado vai chegar na minha casa, bater e falar que vai tomar aquilo? Está lá no decreto. Como assim? MPF aciona a justiça contra a Ana Paula Valadão, o Danos Moraes, que vocês acompanharam, e também a Colégio Batista de Dirceu, o Júnior estava aqui agora, o pastor Jorge Pinhares foi convocado também a falar. Aí. Ele sabe a luta que foi, porque ele falou que menino é menino, que menino é menina. Uma escola cristã, isso atinge aí, gente, já está aqui dentro. Já está aqui dentro. Poderia ser qualquer colégio que tivesse feito esse vídeo. E o Ministério Público simplesmente pede para você esclarecer por que você falou isso. Como assim? Onde que a gente vai parar? E o interessante foi a mobilização que foi feita. Né? Muitas pessoas, movimentos, se levantando e dando apoio ao pastor Jorge, quando ele foi lá dar o depoimento dele. Diversas pessoas ficaram na porta do Ministério Público. Queria estar lá também, não estava no BH, mas se eu pudesse, pelo absurdo. Me explica por que você falou que menino é menino e menina é menina. Cara. O vídeo nem era nosso, né, cara? Eu vi, exatamente. É isso, né? Eu ainda queria muito que fosse, porque aquele vídeo é maravilhoso. Pastor Jorge Pinhares diz que a escola toda gira em torno de ensinamentos em prol da família. Que absurdo. Como assim, pastor Jorge? Como assim? Esse foi o caso mais recente. Maurício Souza, jogador do Minas Tênis, e aí eu falo, né, nós lá de Belo Horizonte, a gente conhece bem a situação. Vocês viram o que aconteceu? Uma foto, né, com o Superman, que ele falou assim, ó, onde o Superman beijando um outro homem, e ele coloca, até onde nós vamos parar? E por causa disso, os patrocinadores exigiram que tivesse feito uma retratação. E essa retratação, se o clube não tivesse alguma atitude enérgica, iam cortar recurso. E aí falaram de multa, que todo mundo achou um absurdo. Mas um dia depois não era mais multa, foi demitido. Porque ele falou, ele expressou uma opinião. Como assim? Que ponto a gente está? CBF responde questionamentos judiciais sobre a ausência da camisa 24 na seleção brasileira. Precisa de comentar também? Eles pediram que o jogador que era o 23, aí tinha o 23 e passou do 25, que era o 25. Ele foi chamado a esclarecer por que ele usou o 24. Ele teve que falar. Fui teoricamente obrigado a vestir, diz Castan, jogador do Vasco, sob a camisa arco-íris, capitão pede respeito muito. Uma promoção de um time, o jogador ele falou assim, cara, eu não me sinto confortável com isso. E ele foi obrigado a vestir. E teve um colunista que ele escreveu isso aqui sobre o Castan. Castan lançou mão de um recurso tristemente comum. Estourou-se na religião, ou mais precisamente, uma interpretação da Bíblia, para justificar o que, afinal de contas, são os seus preconceitos. Um grande colunista falando sobre a atitude de Castan, que ele decidiu explorar-se na Bíblia. Ou seja, ele é um fascista, um opressor, cultura do ódio, um genocida, é tudo. São os adjetivos que são colocados para pessoas que pensam
Diferente e se você, uma coisa você colocar com respeito, outra coisa, cara, eu não concordo com um padrão de comportamento. É comportamento. E querem associar isso muitas vezes com questão racial. É completamente diferente. Eles querem usar a mesma questão e usam elementos como Martin Luther King para falar que precisamos de novo Martin Luther King para essa questão. Cara, não joga, não faça confusão daquilo do trabalho de Martin Luther King, tantas pessoas, a luta que eles fizeram, um trabalho exemplar, para falar que o que está sendo feito hoje é a mesma coisa. Aqui só uma questão da mídia, quando eu li isso, eu comecei a rir. Bolsonaro motiva discussão no trânsito de BH que envolve criança e PM. Bolsonaro estava em Brasília. Eu falei assim, mas como ele motiva discussão no trânsito? Aí quando você lê a reportagem, porque um começou a discutir com o outro, um apoiava o Bolsonaro, o outro não. E aí coloca, Bolsonaro motiva discussão. Isso é complicado você ver como que as pessoas estão trabalhando hoje de uma forma totalmente desonesta. Olha, nós não precisamos de mídia que apoia governo A, B, C, esquerda ou direita. A gente precisa de uma mídia comprometida com a verdade, que cobra quando tem que cobrar. Quando cobra, independente do que seja. Todos os governos têm acertos e erros. Quando errar, cobra, errou, denuncia. Você não tem que ficar, a gente não precisa de uma mídia que vai apoiar tudo que é feito. Não precisa de gente dessa forma. Precisamos, por isso que uma coisa que eu sempre falo, não é só ocuparmos o governo, a área do governo, precisamos de todas as áreas. A mídia, os negócios, na educação, nas artes, precisamos desesperadamente de pessoas com uma cosmovisão cristã. O Observatório Covid aponta passaporte vacinal como estratégia. É só um destaque, né? Aqui da Fiocruz. O documento destaca o princípio do ponto de vista da saúde pública, de que proteção de uns depende da proteção de outros, e de que não haverá saúde para alguns se não houver saúde para todos. Que bonito. Que maravilha. Olha, eu vou abrir mão, ele tem razão, em nome de todos, do amor comum. Nós crentes precisamos de amar. Isso é amor, a gente está faltando muito amor. Agora, pensa do ponto de vista que a gente está falando da questão da liberdade. Se qualquer lugar que você tiver que entrar, a gente sabe que em alguns lugares, até cultos, você precisava de apresentar ali um comprovante de vacinação. Senão você não entrava, mas como assim? Eu agora vou ser obrigado, então, a próxima pandemia que surgir, que falarem que eu vou ter que usar, eu vou ter que usar para o bem de todos. Onde está a minha liberdade? Mas perceba aquilo que a gente falou lá no início. Pouco a pouco. Nós não vamos ter um regime que vai chegar e vai... Né? Existia um temor muito grande quando alguns partidos, como o PT, tomou o poder, muita gente falou. Tomou não, ganhou as eleições. Apesar que eles às vezes usam, né, essa expressão tomar o poder. Mas quando eles chegaram lá, eles falavam o seguinte, muitas pessoas achavam que eles iam fechar as igrejas, que eles iam fazer isso. Não, claro que não. Eles não são. Não são. Para que isso a gente pode entrar na igreja e mudar a forma de pensar? Primeiro, porque depois é muito mais fácil. Dominar tudo que eu preciso é o caos, porque pessoas com autogoverno não são manipuladas. E aí chega uma proposta, como a gente falou lá no início. O GAP, que é o ministério que eu faço parte, né, da Igreja Batista Lagoinha, nós temos um compromisso de trabalhar uma conscientização política a partir de uma perspectiva bíblica. Queremos cidadãos realmente livres. Nós elaboramos, nós temos um curso, e nós damos esse curso em igrejas. E certa vez a Ana me ligou e falou, Carlos, esse trabalho que vocês têm, como que está essa... Vocês têm alguma coisa voltada aí para a escola, Ana? Para a escola especificamente não. E aí ela lança um desafio que é, vamos fazer uma parceria para trazer aquilo que vocês estão trabalhando, toda essa perspectiva política, a partir de toda essa questão política, a partir de uma perspectiva bíblica, para professores, para os alunos. Que tal a gente fazer uma parceria para trabalhar isso? E eu confesso que nós, todo desafio, a gente com tanta coisa, tanta atividade, assim,
O que a Ana está falando é algo extremamente estratégico. E é a razão da gente estar aqui. Porque não adianta a gente combater tudo isso que está acontecendo sem conhecer o que está por trás. As armas que estão sendo utilizadas, os instrumentos que estão sendo colocados. E quando esses estudantes chegam na universidade, já está tudo prontinho para doutrinar a mente deles. Tudo pronto. Tudo pronto. E se nós conseguirmos, antes deles entrarem na universidade, começar a mostrar, olha, o que vai ser apresentado é isso, isso e isso, você precisa de conhecer a relação disso com isso. O marxismo cultural, isso foi pensado lá atrás para que hoje todos os professores universitários, que pensassem da forma que pensam e que a doutrinação fosse feita antes deles entrarem na universidade. A gente vai ter um ganho muito maior. E aí a proposta é oferecer educação política dentro de uma cosmovisão bíblica para professores, pais, adolescentes, jovens e adultos nas igrejas. Capacitar os nossos adolescentes e jovens com uma cosmovisão que os prepare para enfrentar as ideologias que são apresentadas nas universidades públicas e particulares. Ensinar adolescentes, jovens e adultos a confrontar as filosofias seculares à luz da palavra de Deus. Compreender e construir a origem dos valores e fundamentos de governo na confessionalidade bíblica e não nas ideologias políticas. E avaliar sua cosmovisão de mundo e desenvolver o processo de transformação da mente à luz das Escrituras. E aqui, parte do conteúdo programático, né, que a gente está trabalhando. Então, só alguns exemplos aí para vocês verem. Dualismo que foi falado, né, nas plenárias, antibíblico do mandato cultural, autogoverno das esferas de soberania, as ideologias políticas. Quando nós determinamos como cristãos, olha, eu não sou comunista, eu sou liberal, mas você sabe o que é o liberalismo na raiz? Nós somos cristãos, a nossa base é a palavra de Deus. Nós temos distorções em todas essas línguas. Ideologias, ídolos que são construídos. E toda vez que a gente começa a construir um ídolo, seja que espectro for, a gente já começa de uma forma errada. Marxismo cultural, como que isso entra nas escolas, como que isso invadiu a educação. Laicidade, laicismo, é algo que as pessoas usam muito, né? Você não pode falar isso, não. O Estado é laico. As pessoas gostam de falar isso, né? Mas será que Estado laico significa Estado ateu? Será que isso falar que o Estado é laico, eu não posso falar nada de Deus, eu sou proibido de falar? Existe uma confusão muito grande nessas questões. E a gente sabe que todo esse sistema progressista, eles trabalham muito bem a questão das palavras, né? A mudança do significado das palavras. Eles entenderam isso, que é um princípio que nós, aqui como a ESEP, nós já entendemos há muito tempo, a importância de entender o significado, né, das palavras, a raiz. O que eles estão pegando? Fazendo a mesma coisa, só que modificando o entendimento. Vamos falar de funções dos poderes legislativo, executivo, judiciário, partidos políticos, formas de participação política. Como uma escola pode ter uma ação política? É como escola mesmo. Incoerência das pautas progressistas, economia a partir de uma perspectiva cristã, pastor como economista, contribuições cristãs para o mundo ocidental, universalidade dos direitos humanos, igualdade entre homens e mulheres, temas que os progressistas tomaram para eles. Estão fazendo isso bem, gente. Os direitos humanos, essa questão da igualdade entre homens e mulheres, isso é um tema bíblico, é um tema cristão, isso é nosso. Nós abrimos mão e às vezes, por não saber disso, a gente deixa com que eles tomem essas pautas e fazem política pública em cima disso. Eu queria terminar com essa citação de um membro da Academia Chinesa de Ciências Sociais. Olha o que esse cara fala. Uma das coisas que nos pediram para olharmos foi o que explicava o sucesso e a preeminência do Ocidente em todo o mundo. Estudamos tudo o que podíamos do ponto de vista histórico, político, econômico e cultural. No início pensamos que era porque havia armas mais poderosas do que as nossas. Então pensamos que era porque você tinha um melhor sistema político. Em seguida nos concentramos em seu sistema econômico. Mas nos últimos 20 anos percebemos que o coração da sua cultura é a sua religião, o cristianismo. É por isso que o Ocidente é tão poderoso. O fundamento moral cristão da vida social e cultural
foi o que tornou possível o surgimento do capitalismo e, em seguida, a transição bem-sucedida para a política democrática. Não temos nenhuma dúvida sobre isso. É um membro da Academia Chinesa de Ciências Sociais falando que eles estudaram sobre o Ocidente. Acharam que eram armas. Não é arma. Então é um sistema político, um sistema econômico. Eles foram ver que o sistema político e o sistema econômico são um reflexo do sistema de crença. Ele brotou. O capitalismo, o sistema democrático, ele parte de uma consciência cristã. É só um reflexo. Eles começaram a analisar os frutos lá, né? Mas depois eles viram, olha, não é isso que determina o sucesso do Ocidente, o desenvolvimento. É o cristianismo que determina isso. E quando o inimigo ele entende qual que é a razão do sucesso do oponente, ele começa a criar estratégias exatamente para minar. E é o que eles estão fazendo nesse momento. Como igreja, se nós não tivermos esse entendimento da importância de nós entendermos política, e tudo isso que a gente está vivendo, a gente precisa de conhecimento, repassar isso para os nossos alunos, como o presidente falou, né? A liberdade ela não está mais de uma geração de ser extinta, ela vai ser extinta. O nosso propósito aqui hoje, e aí como parceria, né, do Gabi da ESEP, nosso propósito é que no início do ano que vem a gente faça o lançamento desse curso na plataforma da ESEP. Então vocês já estão convidados a fazer esse curso. Nós queremos que os professores façam, critiquem, por favor, critiquem. Olhem e falem assim, olha, não ficou claro isso, olha, isso aqui eu acho que poderia mudar. A gente precisa de entender que isso é extremamente estratégico para esse momento. E que a construção conjunta, ela vai ser fundamental para que a gente chegue a um modelo que a gente possa replicar para mais gente. Precisamos que os professores façam, que os alunos façam depois, numa próxima etapa. E a gente já vai ter o itinerário formativo já. Né? Juni trabalhou de forma brilhante já na estruturação do itinerário formativo. Coisa que quem sou eu para fazer qualquer coisa nesse sentido? Então, a ESEP tem dado todo o apoio para que esse curso ele saia. Para que isso possa chegar na sua escola. Para que isso mude a sua vida, para que mude a vida dos seus filhos, da sua família e dos seus alunos, da sua comunidade. Nós precisamos entender que esse momento é crucial. Que nós estamos vivendo pouco a pouco. Nós gozamos de uma liberdade imensa no país. Não podemos perder. O pastor hoje falou disso. Nós temos uma liberdade hoje tão grande no nosso país, mas que estão, pouco a pouco, puxando. E vai chegar um momento que talvez a gente não tenha essa liberdade que nós estamos tendo aqui hoje, de conversar, de poder falar abertamente. Deus tem misericórdia do país. E que nós sabemos, eu tenho certeza e plena convicção de que nós teremos um Brasil transformado. É promessa de Deus. E vocês são aqueles que estão plantando em gerações. Eu sou fruto disso. Eu confesso, sabe? Quando eu entrei para uma escola de educação de princípios, lá em 1993, na Lagoinha, minha família não tinha nenhum recurso. Minha mãe já estava matriculada numa escola pública, minha mãe orou, ligou para a Cida. Cida só falou, você que era o contexto na época, assim, quanto você pode pagar? E aí a minha mãe falou, Cida falou assim, pode vir, vem para cá. E aí eu comecei muito tímido, eu era extremamente tímido na escola. Cida me colocava para frente, Elvio me colocava para frente. Me lembro a primeira vez que eu fui pregar no culto da escola, eu coloquei assim, a perna juntinha, assim, falando assim, e, às vezes tinha coragem de levantar assim, um pouquinho o pescoço. Coração batendo rápido e elas me encorajando para falar, para fazer. E uma vez a Cida falou assim, olha, Deus tem um chamado na área de governo na sua vida. E quando ela fala isso, por isso que assim, eu lembro dela, né? E como que foi importante. Eu queria que ela estivesse vendo hoje, né? Atuando na área de governo. Porque foi plantada uma semente. E essa semente, ela entrou de forma muito poderosa e ela está dando fruto. E eu quero, sabe, que meu filho, que as próximas gerações continuem fazendo isso.
mas é muito forte o que vocês fazem. Vocês plantam em vidas, e aquilo que é falado aqui, que vocês falam nas escolas, tem um peso muito grande, né, para transformar o nosso país. Queria que, né, abrir também para perguntas, não sei como. Posso só falar? Claro. Então, gente, eu sou a Juni, sou de Belo Horizonte também, estou ajudando a construir o itinerário formativo. E essa é uma janela de oportunidades que nós não podemos perder agora no ensino médio. Mas o que eu quero dizer, assim, que tem algumas coisas que a gente tem que ver na mão providencial de Deus. Porque nessa parceria da ESEP com o GAP, o Carlos vai dar aula para a professora dele, né, a professora Janaína, vai fazer o curso de política para fazer essa transposição didática de um curso tão denso para o itinerário formativo. Olha que coisa é essa, né? Um fruto na vida do Carlos, né? E a professora Janaína, né, de história, tão querida, é nossa professora lá, vai fazer o curso, vai fazer essa transposição, e assim, isso age no nosso coração, sabe por que a gente já recebe? Somos nós. A gente precisa fazer, né? Então, vocês que estão aqui, que são pastores, que são diretores, mandem seus professores fazerem o curso, porque assim como o Carlos precisa de ajuda no curso de professores, nós precisamos, né, Ana, de ajuda na construção do itinerário formativo. E se a gente tiver aí em 2023, gente, 10 escolas cristãs com itinerário formativo de educação política cristã, uau, isso vai ser tremendo. Né? Então, nós precisamos nos engajar nisso, né? E eu creio muito nessa bênção sobre sua vida, viu, Carlos? Em nome de Jesus, que o Senhor possa te levar em todos os caminhos que Ele tem para você. Amém, amém. Recebo. Perguntas são. Você foi eleito no terceiro ano? Oi? Você foi eleito no terceiro ano? Fui. Foi um trabalho fantástico, lembro que os debates que aconteciam, enfim. Como que eu cresci nisso? Como que foi tocando? Mas fui. A minha se tivesse sido. Assim, e a faixa presidencial, teve a cerimônia, eu guardo até hoje, 1973, Tem pergunta do chat, parece. Fazer uma perguntinha ali, não sei se vai responder primeiro ali ou não. Pode falar. Assim, eu vi ali rapidamente o conteúdo programático, né, e uma coisa que a gente percebe assim, que é uma ausência dentro da própria formação nossa cristã, dentro das escolas, né? Eu não sou educador, não sou professor, sou advogado, né? E somos proprietários de uma escola lá, sou pastor também da Igreja Batista Santa Sul. E aí eu vejo a falta da formação mínima jurídica, técnica, no sentido de, talvez eu não tenha visto ali dentro, né? Mas deve estar incluído ali, óbvio, porque assim, algo que a gente assessora muitas escolas, faz palestras, e aí a situação mínima, por exemplo, dessa garantia do direito à liberdade plena, que é o constitucional, mas assim, o artigo 5º, né? Então assim, aquilo que a gente fala às vezes na escola, uma palestra, então você vai saber o artigo 5º, pelo menos os seus direitos, as garantias, os devidos valores, já traz, de alguma maneira, esse empoderamento, vamos colocar assim, para as pessoas, só que isso é extremamente limitado. Então, às vezes os professores, com a melhor das intenções, eles partem uma coisa mais básica, por exemplo, uma situação comum de sala de aula, um problema de um ato infracional, um ato disciplinar, como é que eu consigo diferenciar? E que traz um problema, por exemplo, o professor, aí faltou a formação jurídica, mais técnica, então, também precisa, eu creio que dentro desse arcabouço todo, né, a questão técnica jurídica, porque é o mínimo, assim, para poder entender essa questão da liberdade mais a fundo. A gente tem sim, alguns tópicos nesse sentido, mas talvez você me passe até o seu contato para ajudar, talvez a gente aprofundar um pouco mais em desse aspecto, mas concordo 100% com você, é fundamental. Quando o estudante, o professor, ele tem esse entendimento mínimo, mas não precisa ser um advogado, mas isso já direciona muito. Ele passa a analisar os problemas, as coisas que acontecem a partir desse conhecimento. Isso faz toda a diferença. Mas se me passe isso aí. Obrigado. Seu nome? Everson. Parabenizo, né, pela exposição. E, ao mesmo tempo, eu fico pensando
pensando em como isso também pode ser replicado em contextos de igreja. Por quê? Porque você tem dentro das igrejas um universo, né, que, como assim, pode, inclusive, impactar. Então, imagina você trazendo, né, princípios retirados das histórias bíblicas, dando entendimento do que essa história de fato, ou seja, essa narrativa de fato, contribui, e como é que essa narrativa me faz uma melhor ou um melhor cidadão, uma melhor cidadã. Então, veja, quando você tem um prisma, né, da política, que eu acredito que a gente não deve largar a mão, porque se você larga a mão no contexto da política, você largou a mão, inclusive, de reconhecer a sua identidade. Então, eu creio que deveria ser pensado também na possibilidade de fazer um currículo em que a educação política pudesse também ser trabalhada a partir, inclusive, dos textos bíblicos. Por quê? Porque você, na verdade, calçou toda a tua fundamentação em textos. Então, se pudesse fazer essa junção e não apenas dirigir, né, a questão das escolas, eu acredito que ali você teria, por exemplo, uma repercussão muito maior, entendeu? E uma influência também, vamos assim, de exponencial do que a aritmética. Você está entendendo? Entendi. Ótimo, eu acho excelente. Eu expandi mais ainda os horizontes com base nessa fundamentação que foi feita. Ótimo. Já tem alguns títulos que já tem publicações desse tipo, por exemplo, da Inês, que ele traduziu ali, a Bíblia Hebraica. Sim. Né? A gente tem ali também o Pilates, agora traz um Excepcional. aí. Tem diversos outros, tem milhares de títulos que podem talvez ser objeto de estudo das igrejas, né? Exatamente. O currículo ele vai ficar perfeito, vai ser um sonho realizado. Mas esse material já existe, já é uma realidade. E muito consistente. Exatamente, assim, a República Hebraica vai de uma forma bem profunda, né, de trazendo toda a cosmovisão e não só, e a prática, a cosmovisão, e mostra de uma forma prática como que deve ser a política, em detalhes mínimos, assim, num ponto que a gente sequer nem teria imaginado, talvez, um dia. Né? Então, assim, a gente fica na esperança de um currículo onde a gente possa ter uma trilha, né, a ser seguida, mas já existe material que as igrejas podem utilizar para poder fazer grupos de estudos e se aprofundar nesse tema. Exatamente. Esse é o desafio do GAP. Hoje a gente tem que ver mais focado em igrejas. Hoje a nossa atuação é muito em igrejas mesmo. Então, o desafio nosso hoje é adaptar isso para a escola, né, que é o que a gente está fazendo. Mas, assim, nós temos hoje materiais belíssimos, extremamente conscientes, tanto nacionais quanto internacionais. A ideia curricular para que idade, para que série seria isso? Então, a gente pensou aqui já para ensino fundamental 2 e ensino médio. E até que ponto o professor pode abordar esses assuntos em sala de aula hoje? Uma curiosidade minha. A gente não tem isso lá, né? Aí que entra o apoio da ICEP, nessa questão do itinerário formativo, de encontrar uma forma de ser absorvido na sala de aula. Então, esse é até o apoio que a ICEP tem dado para que isso seja disponibilizado. A ideia é diluir isso em sala de aula ou ser um assunto específico? Políticas sociais, algo assim? Talvez entrar isso dentro de uma disciplina, entendeu? Um tópico para ser discutido dentro de uma disciplina, inicialmente. O primeiro ponto é formação dos professores. É um curso que vai ser aberto para os professores. Aí depois a gente faz um piloto em uma ou duas escolas para ver como que vai ser a resposta. E depois fazer uma ampliação. E seria fantástico trabalhar isso na cabeça das crianças agora. Nossa, esse problema de 10 anos, nossa exatamente. nação estaria bem. O poder multiplicador disso. Nossa. Principalmente por conta por exemplo, dos princípios que já tem, você pode, na verdade, trabalhar em qualquer um deles. Exatamente. Necessariamente, você não precisa ter uma disciplina. Exatamente.
Uma pergunta no chat. Boa tarde. Como posso fazer a inscrição? O Heron. Dá um oi aqui para o Heron. Carlos, como vocês fazem quando aparecem grupos que ameaçam parar a discussão se forem tratar sobre família tradicional? É uma boa pergunta. Eu falei que a gente faz essa... A gente tem... Já aconteceu algumas situações como essa. Agora, uma coisa que a gente faz, né, a gente apresenta todos os nossos argumentos, e todo mundo que quer dialogar, nós dialogamos, a gente conversa, a gente explica, até o ponto que o respeito é preservado. Né? Quando deixa de ter qualquer tipo de respeito, a gente pede licença e sai. Agora, nós não temos, a ideia de que esses grupos que já são bem politizados, eles estão dispostos a reconsiderar o pensamento político deles. A gente sabe que não. Muitas vezes o objetivo é tumultuar. Então a gente conversa. E até o ponto que é possível ter um diálogo entre seres humanos. Né? Depois disso, a gente... Na ICEP que foi feito lá na Mackenzie, com a Federação São Paulo, quando foi feito uma brincadeira lá com a gente no celular, a gente tinha que responder para ver se nossa política era voltada muito comunista. Mas eu lembro desse. Foi feito lá na Mackenzie? É o teste vírus, né? Da Mackenzie, não, né? O vírus. E foi. Vírus. Eu acho que foi desastroso o resultado. Todo mundo isso foi desastroso. Eu acho que precisava muito dessa conscientização entre os professores. Vocês, não. Visto o desastre que era, na verdade, na nossa própria vida. Eu acho que esse teste, esse é um teste importante, porque ele ajuda a gente a refletir mesmo sobre aquilo que a gente pensa. Várias questões. Aquele problema que eu trouxe, por exemplo, sobre o Estado, a função do Estado para os mais vulneráveis. Às vezes a gente tem esse automático, o Estado ele tem que fazer, é a responsabilidade dele. É o governo. Enquanto em outros países que tem um conceito um pouco diferente, sabe, da força do indivíduo também, em certos aspectos, ele sabe que ele tem uma responsabilidade. Talvez investir numa associação. Se eu acredito em educação por princípios, por que eu não dou? Por que eu coloco recurso? Não, mas a tarefa de educação é... Então, existe em alguns países essa cultura, né? Se eu me identifico com alguma coisa, eu me envolvo com aquilo até financeiramente. No Brasil, isso ainda está um pouco atrasado. Eu vejo, quando você estava falando sobre as questões de quando começar, em que idade, eu fiz uma TCC em pedagogia e eu coloquei isso em discussão, né? O tema do meu TCC foi justamente trabalhar dentro da pedagogia nas séries iniciais, né? Conceitos políticos. Por quê? Porque muitas vezes quando a gente vê, assim, vai acompanhando o crescimento dos alunos na adolescência, alguns temas eles já não sabem e não têm interesse de saber. Mas quando você começa a trabalhar desde pequenos deles, com 6, 7, 8, alguns temas, alguns conceitos, quando eles chegarem lá na frente, eles já vão ter um conhecimento prévio justamente para poder, eu sei sobre isso, vamos continuar falando sobre isso. Então, a longo prazo, talvez seria bom pensar até em séries iniciais. Pensar um projeto voltado para séries iniciais também. Eu acho que é uma longa trajetória. Mas que ela vai com certeza dar muitos frutos importantes para as próximas gerações. Sem dúvida. Beleza?